Amados, vamos meditar na palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Pai, aqui está a tua palavra. Graças te damos. Bendito seja o nome do Senhor. Que a tua palavra nos ensine, nos exorte, nos transforme, ao ponto de parecermos cada dia mais contigo, ó Deus. Queremos, ó Deus, com toda a humildade, com toda a mansidão, reconhecendo as nossas limitações, queremos ser igual a Ti em obediência à Tua palavra, pela graça do Senhor, pela misericórdia do Senhor, e pelo Teu perdão que a cada momento tem, ó Deus, nos livrado de toda culpa e cancelado toda dívida que pesava contra nós. Obrigado pelo Teu perdão, obrigado pela obra redentora da cruz do Calvário. Senhor, ensina-nos neste momento. Assim como o Senhor tem nos ensinado durante toda essa manhã. Mas, Senhor, em nome de Jesus, dá-nos um coração ensinável, um coração de ovelha, coração manso e humilde, sensível à voz do bom pastor que é Cristo, que tem nos conduzido a respeito de todas as coisas e nos guiará para a vida eterna, para a honra e louvor do Teu santo nome que nós oramos, ó Senhor. Amém. Amados, a respeito de tomar a sua cruz, é um mandamento do Senhor. Não temos a opção de não tomarmos a cruz. Nós sabemos que o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, morreu por nós, se fez pecado por nós, e a sua morte foi uma morte de cruz. E nós, como seus filhos, e também como discípulos do Senhor, nós devemos imitar o Senhor a respeito de todas as coisas. Nós devemos seguir ao Senhor e nós devemos obedecê-lo de forma incondicional, sabendo que é Ele que realiza em nós tanto querer quanto realizar. Isso significa que aquilo que o Senhor tem nos pedido é possível pela obra da cruz, pela obra do Espírito Santo Consolador, que nos guia a respeito de todas as coisas. E a palavra do Senhor nos ensina que devemos tomar a nossa cruz, assim como Jesus tomou a sua cruz. Não que ele tinha pecado, mas é porque ele se fez pecado, obedecendo ao Pai até a morte. Não é fácil tomar a cruz. O próprio Senhor Jesus, antes de ser crucificado, subiu ao monte e orando ao Senhor, passando uma noite em oração, de vigília de oração, pediu ao próprio Deus para que se fosse possível, que afastasse dele essa pesada e dura obra que é a cruz. Mas ele foi obediente. E o Senhor o preparou, o revestiu e deu a ele todas as condições necessárias para que ele passasse pela cruz. E o Senhor nos deu, na palavra do Senhor, tudo o que precisamos para tomarmos a nossa cruz e seguirmos até o fim. Neste texto inicial temos em Marcos, capítulo 8, verso 34 e 38, que diz: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Estas foram as palavras do Senhor. Nós temos aqui o mesmo relato em Lucas, capítulo 14, versos 25 a 27. Diz assim: grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse. É interessante que essa palavra foi dita em determinados momentos, onde não só os seus discípulos, mas toda a multidão que o seguia puderam ouvir essa palavra.
Isso significa que essa palavra não é exclusiva ou restrita apenas para os seus discípulos, mas a todos quantos querem servir e seguir a Jesus. E essas duas palavrinhas, elas estão ligadas de uma forma completa e direta. Para servir ao Senhor, é necessário segui-lo. E ao segui-lo, vamos servi-lo. E isso é importante, porque isso está claro nesta palavra. Verso 26 diz, se alguém vem a mim, e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Essa minha versão, que é a revista e atualizada de João Ferreira de Almeida, traz a palavra aborrecer, né? O verbo aborrecer. Mas temos umas outras traduções e linguagens que traz o verbo amar. Então, aquele que amar mais a seu pai, mais a sua mãe, mais a sua mulher, mais a seus filhos, mais a ele mesmo, mais que o Senhor, não pode seguir a Jesus. Não pode ter o Senhor. Então, essa palavra não é uma orientação que se alguém vem a mim e não aborrecer, quer dizer, não ficar lá aborrecendo, chateando a seus pais. Não é isso que a palavra está ensinando. Para que não haja nenhum equívoco de interpretação, o que a palavra nos diz é que nós não devemos amar ou ter uma afeição superior aos nossos entes queridos, inclusive a nós mesmos, do que ao Senhor, confirmando o mandamento do Senhor que nos diz, devemos amar ao Senhor acima de todas as coisas. Essa palavra confirma isso. E é difícil nós vivermos isso, principalmente dentro da nossa cultura. Nós temos conhecimento de algumas culturas que são mais frias que a nossa, né? No sentido da relação entre os familiares. Mas aqui no Brasil, de uma forma geral, nós temos uma, não só consideração, mas uma afeição muito especial para com os nossos, o que nós chamamos de nossos. Nós até tomamos posse, são nossos, né? Nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos e a nossa vida. Mas a questão é aquele que está em Cristo, a sua vida agora pertence ao Senhor. E a vida que ele deve viver é a vida que foi dada pelo próprio Deus. E isso faz toda a diferença. Quais são as implicações de nós vivermos a vida do Senhor? Significa que agora não faremos mais as nossas vontades, mas devemos conhecer a vontade do Senhor e vivê-las. Porque reconhecemos a soberania de Deus. E reconhecendo a soberania de Deus, nós devemos servi-lo e segui-lo a respeito de todas as coisas. E qualquer que não tomar, isso fala para todos. Como eu disse anteriormente, isso não se restringe aos seus discípulos. A palavra de Deus diz, e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então nós não temos discípulos, conforme a palavra, que tomam a cruz e os discípulos que não tomam a cruz. Nós não teremos essa divisão. Serão discípulos somente aqueles que tomam a sua cruz e seguem a Jesus. E para tomar a cruz existe uma condição, que é negar a si mesmo. É necessário que você negue a sua vontade, o seu ego, os seus sonhos, para sonhar os sonhos do Senhor. E essa palavra se confirma em praticamente quase todos os evangelhos, segundo Mateus, segundo Lucas, segundo Marcos, ele se confirma. E em Marcos diz, então, convocando a multidão, quer dizer, não era só os discípulos, e juntamente os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Queridos, nós temos vivido dias difíceis, né? Eu sei que isso é repetitivo, mas isso é fato. Nós temos vivido dias difíceis. E uma das questões que tem provocado dias difíceis nos dias de hoje é justamente o homem querer
ser dono de tudo e querer controlar tudo. E nós sabemos que o homem que vive segundo a sua carne, segundo as suas inclinações, segundo as suas vontades, ele tende a se chocar com os planos de Deus. E a última coisa que o homem hoje quer é ser confrontado com as suas limitações, com a sua carne, com seus pecados. E a palavra de Deus o confronta diretamente e continuamente. Deus não abre mão da sua soberania. Deus não abre mão da sua santidade. Deus não abre mão do seu domínio. Deus não abre mão do seu trono. É necessário que o homem reconheça o seu lugar. É necessário que o homem reconheça que se alguma coisa pode ser chamado de perfeito, bom e agradável, ela provém de Deus. E somente dele. E diz mais o texto: quem quiser, pois salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salvá-la-á. Que proveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Queridos, se tem uma coisa que nós, como seres humanos, não gostamos, é de ter perdas. Nós não gostamos de perder. Nós fomos criados para competir e ganharmos. Nós queremos ganhar a respeito de todas as coisas. Nós queremos, inclusive, termos um reconhecimento pelos nossos ganhos. Isso é a nossa cultura. Nós fomos criados para isso. Ao mesmo tempo, nós sabemos que ganhos é igual a benefícios. E nós queremos benefícios. E os benefícios são bons aos nossos olhos. Mas o que a palavra de Deus está nos ensinando é que aquilo que nós chamamos de bom ou de correto, nem sempre, segundo a palavra de Deus, será verdadeiramente bom e será verdadeiramente correto. E o que nós mais temos de precioso no que nós chamamos de vida ou que nós entendemos como vida? A nossa própria vida. Se nós não queremos perder questões materiais, imagina a nossa vida. Lembrando que nós só temos essa. Nós não estamos falando de um ser criado num mundo fictício e que ele tem diversas vidas, como podemos ver em videogames, né? Em que cada etapa que se vence ganha uma vida e tem uma vida extra. Assim como nós dizemos no popular que o gato tem 7 vidas. Então, quando nós vemos um gato que caiu de uma altura enorme, depois foi atropelado e continua andando, né, caminhando, e enfim, depois de sobreviver a uma mordida de um grande cachorro, e ele continua a viver. E nós pensamos, não é possível, parece que ele tem 7 vidas. E se nós tentarmos fazermos a mesma coisa, não vai dar certo. Então, o que nós temos de mais precioso é aquilo que nós chamamos de vida. E essa palavra nos diz: aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. E aquele que a perder, ganhá-la-á. Então nós entramos num dilema. Veja bem, eu só tenho uma vida. Se eu quiser ganhá-la, eu tenho que perder. Mas eu só tenho uma. E se eu perder, eu vou ganhar. Essa conta não fecha. Realmente, ela não fecha com uma visão limitada e não bíblica. A questão é, essa vida que nós chamamos de vida, ela é limitada por alguns anos. Mas a vida que Jesus nos oferece, que Deus nos dá gratuitamente, ela é eterna. E além de ser eterna, ela também é perfeita. Nós faremos uma boa troca. Mas a pergunta é, então por que todas as pessoas não fazem essa troca? Se ela é tão vantajosa, ela traz benefícios, ela traz um bônus incomparável e ela é uma oferta incomparável, irrecusável. A questão é que para ganhá-la é necessário negar a si mesmo. E isso nós não queremos abrir mão. Nós devemos tomar a nossa cruz e devemos segui-lo até o final. Mas veja bem, nós estamos falando de vida eterna. Mas a questão é,
que esse corpo que habitamos, e esse corpo que se chama carne, ele não quer essa proposta. Porque é ele que vai perecer. E ele só irá entrar no céu se for transformado, glorificado. Mas ele não quer passar por isso. Ele quer viver o aqui e agora. E tem muitos crentes que ou não conhecem essa palavra, ou relutam com ela. Mas e aí temos uma questão. A questão da vida eterna. Essa palavra é clara. Quem não são somente os seus 12, com quem Jesus falou, mas a todos, quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que proveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Queridos, esse texto se testifica ou se confirma em Mateus 16, 24 a 26, que diz: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, e a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Queridos, nós sabemos que nossa vida é curta e passageira. E diante disso, nós fazemos o que podemos para planejá-la. E ao mesmo tempo tê-la por cima diante daquilo que chamamos de uma boa vida. Mas a proposta que Deus nos faz, ou melhor, a proposta que o Evangelho da Graça de Jesus Cristo nos apresenta, é perfeita e ela foi traçada antes da fundação do mundo. E aquele que optar por Cristo será beneficiado pela vida eterna. Estará vivendo em obediência ao Senhor que tudo fez. E aquele que não obedecer, entrará em rebelião contra o céu e contra o Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz que aquele que comigo não se ajunta se espalha, e que aquele que não é por mim é contra mim. Então nós não estamos falando de algo que dá a possibilidade de um campo neutro, de um campo misto, ou de qualquer outra coisa. A vida eterna está com o Senhor. Lucas 9, 23 a 25 diz: Dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. É interessante que nós que já entendemos, às vezes temos um pouco de dificuldade de aplicarmos. O que seria a cruz? Será que teremos que tomar alguns madeiros, pegar madeira, nós temos algumas madeiras ali disponíveis, ou podemos conseguir novas, e teremos que fazer literalmente uma cruz de madeira para cada um? Não é disso que o Senhor está falando. Nós sabemos que a nossa vida aqui não é fácil, que aqui nós passamos por lutas e tribulações. Mas veja bem, cuidado, porque a cruz, o nome cruz, não é sinônimo de problema. Porque dentro da nossa cultura, tudo que é problema nós chamamos de cruz. Ah, eu tenho essa conta para pagar. Ah, é a minha cruz. Ah, uma pessoa me dá problema. Ah, é a minha cruz. Ah, não é assim? É assim. De repente você ganhou um presente grego. Aquele cachorro maravilhoso. Eu e minha esposa Marina ganhamos de casamento um cachorro, é verdade. E nós descobrimos que aquele cachorro que nós ganhamos é porque os seus donos não aguentavam ele mais, né? E queria, né, desfazer do animal e nos deu de presente de casamento. Meu Deus! Ele em uma noite ele conseguiu destruir todas as embalagens de todos os presentes que nós ganhamos de casamento. Nós éramos recém-casados. Ele conseguiu, né? Ele conseguiu fazer façanhas assim. Ele tinha a manha, né? Na linguagem popular, ele tinha a manha de aborrecer, de irritar e né, de roubar a paz. Ele era especialista mesmo, né?
Eu não sei, né, qual era o problema central do cachorro, mas talvez seja, né, num comando central, né? Ele devia ter algum problema com o cachorro, não é possível. Ou ele queria ficar livre da gente, né? E ele conseguiu, né? E isso ele foi feliz, bem-sucedido. Mas o fato é que ele conseguiu desorientar-nos de tal forma que nós queríamos nos livrar dele e ele poderia ser chamado naquele momento como cruz. Mas aí esse conceito bíblico estaria sendo aplicado de forma muito equivocada. Né? Não é isso que a Bíblia chama de cruz. Então vamos saber o que a Bíblia chama de cruz. Pois a questão é, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Isso é todo dia. Todos os dias. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Isso se confirma. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Se confirma. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e vier a perder-se ou causar dano a si mesmo? Nós podemos perceber 3 pontos essenciais. Que primeiro que existe um preço, e esse preço é a rendição total a Cristo. Ali não foi separado total e a Cristo, mas a rendição total a Cristo. Se Ele é Senhor, se Ele é soberano e nós somos seus servos, nós devemos nos submeter ao Senhor a respeito de todas as coisas. E o primeiro ponto é maior que a afeição familiar, conforme os textos nos mostram. Né? O apego que pode ser transformado em idolatria. Né? Nós amamos as pessoas, devemos não só amá-las, e por amá-las devemos cuidar, mas a questão é, o amor que nós damos a todas as pessoas não pode ser superior ao amor que damos ao Senhor. Porque se nós damos um amor às pessoas superior àquele que damos com Deus, isso significa que é a eles que vamos prestar obediência. É a eles e por causa dele que vamos definir e traçar planos para a nossa vida. E não para o Senhor. Veja bem, tenta imaginar um missionário que está no conforto da sua casa, aqui no Brasil, tem uma vida tranquila, confortável, e ele é chamado para ir evangelizar Angola. E Angola, pontualmente naquele lugar, não é nada confortável, mas ele olha para seus pais, olha para os seus filhos, olha para seus irmãos, olha para todos aqueles que estão à sua volta, inclusive para os irmãos da igreja, e fala assim, eu não abro mão dessa comunhão. E o Senhor está ordenando, vá para Angola. Não é revelação não, tá, queridos? Estou entregando revelação, não se preocupe. Não vou te chamar aqui na frente para orar e te despedir na paz do Senhor para que você prepare a sua mala para Angola. Não é isso. Mas a questão é que se o Senhor estiver te chamando mesmo, se este amor pelas pessoas que você convive for superior ao amor do Senhor, você vai negar o chamado do Senhor. E o Senhor não deixará de te cobrar a respeito desta obediência a este mandamento. E isto é muito sério. Nós não seremos isentos disso. Então, a questão familiar pode se tornar uma questão de idolatria. Segundo, é maior que o desejo de seguir nosso próprio caminho. E aí é uma idolatria ao seu ego, né? A sua própria pessoa, aos seus sonhos. Não, eu faço o meu caminho, eu crio a minha vida, eu faço os meus próprios caminhos, eu sou o dono do meu nariz. E ainda que você não diga isso, mas você viva isso. Né? A palavra de Deus nos diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua vontade, e todas as demais coisas não seriam acrescentadas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Né? Essa palavra é uma palavra que nos adverte para não cairmos nesse erro, que é de pensar que os nossos desejos, os nossos sonhos, os nossos próprios caminhos são melhores que os caminhos que o Senhor tem traçado a todos nós. E o terceiro é maior que o amor às possessões, a tudo aquilo que podemos conquistar. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta um homem conquistar todas as coisas e não ter a salvação? Queridos, isso é muito sério. Isso nós podemos fazer um paralelo com o que está em Lucas 16:13, que diz, ninguém pode servir a 2 senhores.
Porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. E algumas traduções diz, não podeis seguir a Deus e a Mamon. Isso é muito sério. Ah, mas será que Deus pode me abençoar na área financeira? Claro que pode. Uma coisa é você ser abençoada pelo Senhor e continuar servindo aquele que o abençoou, o abençoador, e não servir a bênção. Isso é muito sério. Outra coisa é viver em prol da riqueza material e não ser servido pela riqueza material. Não é nenhum problema ser abençoado financeiramente. O dinheiro foi feito para nos abençoar. Agora, a questão é servir ao dinheiro e viver sobre a serviço do dinheiro. Isso é muito sério. Estar debaixo do jugo do dinheiro, aí não é vida, é perdição. A Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Ah, mas o dinheiro não traz felicidade. Depende da mão de quem está. Depende da mão de quem está. A questão é, se essa pessoa serve ao Senhor, esse dinheiro vai servir a muitos. E vai servir como um canal de bênção. Agora, se não é proveniente do céu, então serão realmente a raiz de todos os problemas. E diz mais a palavra. O exemplo que Cristo nos dá. Nós sabemos que Cristo é a nossa referência. Nós sabemos que Cristo é o nosso mestre, é o nosso Senhor. E Ele mesmo tomou a cruz, em obediência ao Pai. Em João 19, 17 e 18 diz, tomaram eles, pois, a Jesus. E Ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota, em hebraico, onde o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Queridos, Jesus não fugiu da responsabilidade. Ao mesmo tempo, ele teve que levar a cruz. É importante nós entendermos uma coisa. Jesus havia sido sentenciado à morte. Todos já haviam entendido isso. Mas era importante, segundo a condenação de morte de cruz, que não só o condenado fosse morto, mas também ele levasse a cruz até o Calvário. Isso porque aquilo teria que ser mostrado a todos a sua vergonha. Então, morrer na cruz não era somente uma sentença de morte, obviamente, mas era também uma morte vergonhosa e ela tinha que ser publicamente mostrada, para que ninguém mais repetisse aqueles erros. Mas a questão é que Jesus se fez pecado por nós. Mesmo ele não tendo pecado algum, ele fez a via cruz em silêncio, como cordeiro mudo, indo para o matadouro. Ele não abriu a sua boca. É importante que nós aprendamos com isso algo, que é, todas as vezes que pensarmos que a cruz não é fácil, nós não murmuremos. Porque não adianta negar nós mesmos, tomar nossa cruz e murmurarmos durante todo o caminho. Amados, isso é muito sério. Se nós sabemos que a cruz vem do Senhor, se nós sabemos que é o mandamento do Senhor, vamos ficar em silêncio, crendo que Ele vai nos sustentar e estamos debaixo de uma ordenança dEle. Quantos de nós murmuramos todo o tempo? Não aguento essa cruz está demais, mas essa... E falamos, e murmuramos, e amaldiçoamos. E o Senhor a ninguém amaldiçoou, Ele caminhou em silêncio. E ali Ele era açoitado, humilhado, e cuspiam em Jesus. E Ele, em silêncio, seguiu com a sua cruz. Queridos, tem um outro ponto que me chamou a atenção também nessa caminhada. Você sabia que Jesus
sendo 100% homem, teve um determinado momento que ele não conseguiu carregar aquele madeiro. E foi necessário, e foi chamado um homem que vinha do trabalho do campo e que o ajudasse. E você vê que muitas vezes nós precisamos de ajuda. E vemos que em determinados momentos nós realmente não damos conta. Não é que nós achamos que não damos conta. Realmente nós não damos conta. Por isso a palavra de Deus nos consola e nos fala a respeito do corpo de Cristo. E a respeito do corpo, a palavra nos diz que devemos suportar uns aos outros. E não só suportar uns aos outros, mas devemos ajudar uns aos outros, abençoar uns aos outros, animar os desanimados, encorajar os fracos e levar a carga uns dos outros. Queridos, nós não temos uma corrida para quem chegar primeiro. A questão é chegar e ajudar uns aos outros a chegar. E quanto mais ajudarmos, mais teremos no final. Está, hoje em dia, não vou dizer moda, porque é uma coisa que veio através da consciência e do entendimento e da informação de que a atividade física é fundamental. Nós sabemos disso. E muitos têm optado por maratonas, por corridas, seja meia maratonas, enfim. E você olha aquele pelotão de saída, ele é gigante. Apenas um ganhará. Apenas um chegará em segundo. Apenas um chegará em terceiro. Mas vocês têm visto que muitos são realmente muito competitivos. Mas nós temos visto que muito mais têm sido os voluntários ou os solidários. Você já viu que hoje em dia, não só o primeiro, segundo, terceiro ganha a medalha, mas todos os participantes ganham a medalha. Aqueles que chegam até a linha de chegada. E já viu como forma-se blocos enormes, uns apoiando os outros, encorajando os outros, sustentando uns aos outros, para que todos possam chegar juntos. Já não importa mais a colocação. Essa visão que tem que ser da igreja de Jesus Cristo. Me incomoda profundamente quando uns querem chegar primeiro, querem ser destaque, querem competir. Isso não é corpo de Cristo. A vontade de Cristo é que todos cheguem. E cheguem como cheguem. Isso é maravilhoso. E que um tenha a consciência de ajudar o outro, o mais fraco. De forma que todos, como corpo, cumpram com a carreira que lhe foi traçada. Para que todos completem a carreira. Para que todos não só completem a carreira, mas complete com a fé, guardando a fé. Amados irmãos e irmãs, me preocupa muito, porque muitos ao longo do caminho têm perdido a fé. E isso nós sabemos que pode e vai acontecer. Mas que isso não aconteça pela falta de ajuda do irmão que está ao lado, da irmã que está ao lado. Que o amor do Senhor com cada um seja forte em cada coração, a ponto de nós reconhecermos e podemos ajudar. Onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. E encerrando, nós também temos o exemplo de Paulo, que diz em Filipenses, a todos quanto entenderam a mensagem da cruz, a todos quanto entenderam esse mandamento. E a palavra em Filipenses 3,8 diz, sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. E mais uma palavra também de Paulo diz, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus.
Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, se Cristo se entregou por mim, o Senhor estava me ensinando para que eu também, ao receber essa vida que vem de Cristo, eu possa também viver, morrer por Cristo e viver para os seus planos. E dessa forma, ajudaremos uns aos outros, para que todos sejam salvos e nenhum se perca. Essa é a vontade de Deus, dia após dia. E o Senhor nos mostra aquele que está mais fraco no corpo. Que o Senhor fortaleça a todos, para que em nome de Jesus cumpramos com a palavra do Senhor e com o seu propósito. Porque nós sabemos que isso alegra o coração do Deus vivo e poderoso. Isso alegra o coração do Rei. Isso deve agradar e alegrar o meu coração também. Nós queremos, ó Deus, que o Senhor coloque em nossos olhos as lágrimas por aqueles que o Senhor chora, por aquilo que o Senhor chora. E também coloque em nossos lábios o riso por aquilo que o Senhor agrada. Senhor, que possamos pelejar as tuas guerras, que possamos trabalhar na tua obra, que possamos incansavelmente sabermos, ó Deus, que a vida que o Senhor oferece é sublime, é superior e mais elevada do que aquilo que nomeamos como vida aqui na terra. E para essa nós abrimos mão, porque sabemos que aquilo que o Senhor tem é bom, perfeito e agradável. Bendito seja o teu santo nome. Ajuda-nos, ó Pai, a seguirmos até o fim, para a honra e a glória do nome do Senhor. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, e o amor de Deus cubra todos e a igreja de Cristo em toda a face da terra, até a vinda triunfal do nosso Senhor e Salvador, Jesus de Nazaré. Tenham todos uma semana abençoada. Em nome de Jesus. Amém.